Olá pessoal, mais um podcast da W Vegan, um podcast diferenciado, com muitas informações sobre veganismo, vegetarianismo, saúde e mais. Gente, hoje nós estamos com a nossa embaixadora aqui, a Paulinha, tá com a gente desde o início, uma pessoa fantástica, enfim, que eu canso só de ver os posts dela, mas vamos lá, Paulinha, seja bem-vinda. Agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês. É muito orgulho para mim estar com vocês desde o começo, né? E agora vamos conversar um pouquinho aqui, Legal. né? E mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo esse tempo todo. Legal. Mais um dia histórico para a W Vegan. Estamos criando o nosso podcast, onde a gente vai trazer os nossos Embaixadores, nossos influenciadores. E assim, vai ser super tranquilo, tá? A gente veio aqui para conversar, não teve nenhuma pergunta que você recebeu antecipadamente, enfim. Vamos tentar levar o veganismo e o vegetarianismo para o maior número de pessoas possíveis, tá ok? Primeira pergunta. Quanto tempo faz que você é vegana? Vegana 100%, vai fazer mais ou menos uns 6, 7 anos. E vegetariana? Vegetariana há uns 20 anos. Na verdade, assim, a data que eu me tornei vegetariana foi muito marcante, né? Então, essa eu sei com certeza, assim, que foi de 15 para 16 anos. Então, aquela coisa de adolescente, né? Quando eu falei, não como mais carne. A transição de vegetarianismo para veganismo foi um processo tão natural que eu... Sabe quando você até perde as contas? Assim, nossa, faz 5... Aí, teve um tempo que eu falava, já faz vários anos que eu falo que faz 5 anos que eu sou vegana. Vamos aumentar um pouquinho, que já vai fazer uns 7, mais ou menos. Mas por que você se tornou vegetariana? Eu era nova, né, de 15 para 16 anos, eu era muito preocupada com questões ambientais, naquela época eu fiz biologia, eu sou bióloga, né, mas naquela época eu ainda ia prestar vestibular, então sempre quis trabalhar com questões ambientais e estudando essa questão de sustentabilidade, né, estilo de vida, aí eu comecei não fazia mais sentido eu consumir carnes, né, sendo que eu estava procurando um estilo de vida e trabalhar com educação ambiental, então eu não podia falar alguma coisa e ser outra, né, então eu comecei, né, nessa época com esse intuito. E as corridas, Paulinha, começaram quando? Ai, essas corridas! Bom, conta um pouquinho da sua história, né, para o pessoal entender o que você faz. A Paulinha é mil utilidades. Quando alguém falou, o que você faz? Eu falo, mas começa por onde? Pelas corridas, pela culinária? Pelo quê? Então, eu sou atleta amadora, né? Sou ultramaratonista de montanha. Ultramaratonista de montanha. Isso. Ultramaratona, a maratona é a distância oficial, né? De 42 quilômetros. Então, ultramaratona são distâncias acima disso. Então, eu faço provas menores também, de 21 e etc. Mas a distância que eu gosto mesmo, que eu treino mais para competição, é de 50 a 80 quilômetros. Correndo, andando, tanto faz. Então, na verdade, dentro do esporte, é normal em alguns trechos você andar, né? Porque é muito longo. Depende do obstáculo. Isso, também. Dependendo do nível de subida, por exemplo, se a subida é muito íngreme, muito técnica, então é normal a gente caminhar, mas não é qualquer caminhada, é uma caminhada técnica mesmo, que a gente chama de trekking, né? Que é onde tem momentos de escalaminhada que fica inviável correr. Mas a gente faz uma caminhada mesmo, mas uma caminhada pensada, com técnica, tudo, né? Mas a gente tenta correr na maioria Afinal de contas, a gente quer chegar, a gente quer terminar rápido, né? Então, eu comecei esse esporte em 2011, que eu comecei. Eu sempre fiz atividade física, desde pequena, fiz vários tipos de esportes, né? Uhum. Mas eu nunca pensei que eu fosse, assim, sabe, seguir mesmo e querer competir, e querer fazer disso a minha vida, assim, né? E aí foi em 2011 que eu comecei, e aí eu me apaixonei e não parei mais. Legal. Mas você faz prova... Chegou a fazer prova para dormir, né? De 200 quilômetros, alguma coisa assim ou não? Não, eu já acompanhei atletas de provas de 200 quilômetros, que são provas que vira à noite, né? O atleta, na verdade, quase não dorme, né? A gente que é a equipe de apoio que acaba dormindo, mas eu já fiz a minha prova de maior distância, que foi até que me classificou para o Mundial, foi a de 80 quilômetros. Eu fiquei 16 horas, então eu larguei, virei à noite, né? Então você vira à noite correndo, vê o dia nascer... correndo na montanha, e aí foram 16 horas de prova, foi a minha maior distância, que foi 80 quilômetros, eu como atleta competindo. É um esporte muito divulgado no mundo ou não?
Então, no mundo, sim, né? Na verdade, é um esporte europeu. Então, assim, tem os campeonatos mundiais, que é como se fosse, por exemplo, futebol no Brasil, corredor de montanha lá, né? Que aqui não é o esporte brasileiro, né? Então, aqui a gente também não tem tantas montanhas, assim, tem poucos atletas, né? Mas as competições fora são bem mais conhecidas. Não tanto quanto outros esportes, que são esportes olímpicos e etc, né? Mas tem os mundiais. Então, quando você faz prova fora, o pessoal, então, você olha, nossa, é corredor de montanha, porque eles já têm isso no sangue, né? E de esquiar no inverno, né? E no verão eles correm montanha. Então, no Brasil não é muito conhecido. Às vezes, quando o pessoal fala que você corre montanha, o pessoal fica, oi? Tipo, você é vegana, corre montanha? Tipo, de que planeta você veio? Você é um ser humano? Você tem energia pra isso? Como é que faz? Mas sobe correndo, desce? Então, é um pouco confuso, porque é realmente pouco conhecido. Assim, a gente pratica esporte e tal... E a gente gosta de esportes radicais, assim, mas é confuso mesmo, né? Você entender o esporte de montanha, né? Não é só correr, chega lá, vou correr 80 quilômetros e vai, né? Qual que é o preparo, Paulinha? Conta um pouquinho preparo? Pra gente, o preparo. Do preparo? Por uma competição, você fala, sei lá, vou participar do Mundial. Você corre quantas vezes por dia? Você chora no meio da montanha? A gente chora também. A gente chora, a gente grita pra mãe, mas a mãe... A gente sempre fala onde você grita e a mãe não vê, né? Não adianta gritar que a mãe não vai te ouvir, né? Ela só tá rezando lá em casa. Então, na verdade, a preparação, eu treino todos os dias. Tenho, assim, 1 ou 2 dias de descanso na semana, mas nem todos os dias é corrida, né? Então, a gente faz treinos específicos. Então, eu tenho que fazer muito treino de fortalecimento, porque é a musculatura que vai segurar todo o tranco, né? De você passar horas e horas em movimento, mesmo porque a gente tem muita força, né? Pra subir montanha tem que ter muita perna, e pra descer também, o pessoal brinca, né? Ah, pra descer todo santo ajuda. Não. Eu acho que é pior, né? Não, porque se não tiver o quadríceps, a técnica, seu joelho vai embora, você torce o pé. Então, a descida também tem que tomar muito cuidado, principalmente se você já tiver fadigado, né? Então, no dia a dia, assim, eu vou mesclando treinos de fortalecimento, né? De muita musculação, propriocepção, exercícios de fisioterapia, junto com a corrida, assim, em plano de asfalto mesmo, né? As técnicas de velocidade. E aí, de final de semana, tem os treinos específicos, que são os famosos longões, né? Onde a gente faz o treino de volume, onde a gente vai pra montanha mesmo, né? Inclusive, até mudei de cidade pra estar mais próximo, facilitar a vida, né? Porque tava difícil treinar em São Paulo. Então, aí de final de semana a gente sobe, desce. Então, o treino é bem variado, assim, mas é bem puxado. Todos os dias tem que estar ali, pelo menos... Durante a semana, umas 2 horas de dedicação. De final de semana, às vezes, 4, 5 horas de treino pela manhã. Às vezes, mais 2 no período da tarde. E depois, no dia seguinte, tem mais um pouco e assim vai. E a energia, a suplementação, a alimentação durante esse processo, durante as corridas, como que você faz hoje? Olha, eu digo que depois que na verdade, quando eu comecei o esporte, eu já era vegetariana, né? E aí eu passei a transição do vegetarianismo pro veganismo já no esporte, né? Então, assim, é maravilhoso porque a recuperação muscular é muito rápida, né? É muito prática, sua alimentação é rica em antioxidantes. Então, eu começo, na verdade, a minha suplementação e a minha alimentação é WViga desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu falo que eu acordo com WViga e durmo com WViga, né? Não, é legal que outras pessoas que a gente conversou falou a e mesma coisa. Porque não tem, porque pra cada hora do dia não tem como, né? Então, assim, a minha alimentação hoje é baseada, na verdade, é o mais limpo possível, porque a gente porque tem o veganismo, né, que faz parte também, que é o veganismo do junk food, que é o veganismo que é de imitação de coisas gostosas mesmo, né? Mas a gente, em época de competição, a gente tem que deixar isso um pouquinho de lado, então a gente tem que fazer uma dieta mais restrita, assim, pra performance, né? Então, é a base de vegetais, muitas leguminosas, sou apaixonada pela proteína de arroz, isso é fundamental, BCA e os pré-treino. Tem momento do dia que é pré-treino com cafeína, tem momento do dia, se eu vou treinar à noite, é sem cafeína, porque senão depois eu não consigo dormir pro dia seguinte. Então, vocês têm tudo, né? Até com cafeína, sem cafeína. Tem triptofano pra dormir melhor. Tem, então, assim, muito magnésio pra questão de cãibra, né? Pra reposição. Então, durante o treinamento mesmo, né, eu utilizo, quando é provas, por exemplo, de longa distância, o pessoal fala, o que você come durante as provas, né? Reposição de sais minerais, então, cápsula de sal, que eu consumo de vocês também, porque é difícil encontrar, né, cápsula de sal com veganinha, então eu gosto muito mais da cápsula de sal do que isotônico em bebidas, porque o estômago já não desce mais, então, assim, você não quer mais sentir gosto, não quer sentir mais nada, então a cápsula de sal é excelente, que você toma, manda pra dentro e já resolve
o problema, né? Uso muito palatinose. Muito, nossa fantástico, senhora. né? Você sabe E que eu fico poucas pessoas triste? conhecem, né? Eu uso muito a palatinose, porque a gente tem que intercalar ali, né? Um carboidrato De rápido de e baixa e de rápido, né? A gente precisa ter um uso constante de carboidrato de longa duração, porque a gente vai ficar horas, mas chega um momento que você precisa de um rápido, né? Então eu vou fazendo, eu tenho o pessoal tava a garrafinha mágica da Paulinha, né? Que eu saio com a minha mamadeira, que eu sempre coloco. Vai o BCA, vai o pré-treino, que no caso pra mim eu uso mais o pré-treino no intra, na verdade, aquele com cafeína de Guaraná, porque daí eu uso ele no intra, eu faço uma misturinha dele com palatinose, e aí eu falo que é a minha mamadeira, né? E aí... Porque aí eu vou dando umas bicadinhas de palatinose porque a gente não consegue beber em grande quantidade. Não Só pra quem não sabe o que é palatinose é um carboidrato de absorção lenta. Então você toma e você vai absorvendo conforme é o tempo. Então, por exemplo, a Paulinha que faz provas de longas durações, ela precisa do rápido e do lento, né? Que você vai consumindo. Isso. A gente vai consumindo para não deixar ter queda de energia, né? Mas tem alguns momentos que você precisa de um rápido, de um carboidrato de absorção mais rápida, né? E aí a gente vai variando com gel de carbo, com as barrinhas de cacau e assim vai, né? E o seu esporte é super difícil. Sim. A gente entende que é difícil, né? Todo esporte é difícil. Mas o seu, 80 quilômetros, É uma muita montanha, intensidade, né? É muita intensidade. Quando você faz um esporte difícil e ainda fala que é vegana, qual que é o impacto das pessoas? Elas ficam... Não, mentira, pô, você tá de sacanagem. Total, né? Tipo, aquela cara assim, tipo, eu falo que eu queria carregar aquela plaquinha do meme, sabe? Que eu não sei, acho que do Will Smith, que tem uma cara engraçada, assim, tipo, Porque quando o pessoal, o que você faz? Corre montanha, legal, você é vegana, tipo... Coloca a plaquinha. Faz aquela plaquinha, né? Porque é muito boa. O pessoal fica super espantado, né? Porque realmente vem impressionante, por mais que hoje em dia a divulgação, as informações, né, da internet com essa questão de proteína, que a gente sabe que é completamente um mito total, ainda as pessoas têm muito essa crença da questão de proteína, né? E na verdade a proteína é o que a gente... Ali no esporte de endurance, a proteína animal é o que a gente menos precisa, pelo contrário, né? Tem vários atletas que eu conheço, inclusive, que não são veganos, entre aspas, no momento, né, eles não estão na fase de querer se tornar veganos, mas em época de competição, o nutricionista, o médico que acompanha, pede até para reduzir o consumo de carne, para ele poder ter uma digestão mais lenta e uma recuperação mais rápida, né? Então, até pessoas que não comem carne, quando chegam em época de competição, muitas vezes tem... Porque a gente acaba, por exemplo, a gente começa a ter um treino atrás do outro. Então, imagina você acaba um treino e vai consumir uma refeição com proteína animal super pesada. E você já tem que digerir, e além de fazer uma digestão que você precisa da absorção rápida ali, né? Você já tem que estar com a musculatura recuperada para um próximo treino. Então, quanto mais biodisponível for a sua alimentação, mais leve, melhor. É para o seu dia a dia, né? Então, mas a reação das pessoas ainda é muito difícil, principalmente porque você viaja, mas como é que você faz para comer? O que você come durante as viagens, durante os treinos? Realmente dá um pouquinho de trabalho. Para quem não está acostumado, tem que ter um planejamento bem com antecedência, assim, essa questão de alimentação. Eu falo que eu sou mulher, mas a mala grande é suplementação e comida, a pequena é a de roupa, entendeu? É o equipamento de corrida. Quando sobra é uma blusa bonitinha pra você passear e tirar uma foto, porque a suplementação e alimentação e o equipamento de corrida já ocupou todo o espaço da bagagem, né? Mas o pessoal ainda se espanta bastante. Mas quando vê o seu resultado, né? E a sua... Nossa, mas você já acordou, você já foi dormir, já tá treinando de novo? Da onde vem tanta disposição? O que você come? Aí quando você começa a falar, o pessoal, nossa... Nossa, não, eu canso só de ver. Eu Não, falo eu pro canso. Alan, eu falo, meu Deus, quanta disponibilidade, quanta energia. Porque, assim, é impressionante a energia que você passa através até de um post, de uma foto... É fantástico. Pra quem não segue a Paulinha, fala o seu Instagram. Gente, já até esqueci o meu Instagram. @Paulinha_G Carvalho. É isso aí. Sigam, porque dá energia até pra gente do lado de fora, né? Você vai Muito ver, legal. Paulinha tá na montanha, daqui a pouco Paulinha desceu a montanha, daqui a pouco Paulinha tá trabalhando, saiu pra treinar de novo, daqui a pouco tá na academia. Não, daqui a pouco a Paulinha tá na culinária, que a Paulinha também tem esse lado B, né, Paulinha? Também tem, sou apaixonada pela culinária. Trabalho, na verdade, com culinária vegana, né? Legal. Então vamos falar um pouco de empreendedorismo. O que você acha sobre o empreendedorismo vegano?
Você acha que tá crescendo, a gente sabe, mas quais são as suas dificuldades para você empreender com produtos veganos? Então, hoje em dia, assim, o mercado está crescendo e a procura está cada vez maior, né? Então, hoje em dia, na verdade, eu tô tendo até uma certa facilidade em ter hoje em dia, né? Em ter os produtos veganos, justamente porque daí a pessoa, mesmo que ela não seja, porque por incrível que pareça, o meu público, a maioria não é vegano, né? Tem muitos veganos que são meus clientes, que eu dou aulas, né? Que eu mais dou aula, na verdade. Mas tem muitas pessoas que são alérgicas, que estão começando a querer, ou que tem muita intolerância, ou que estão começando a procurar um estilo de vida diferente, começou a ouvir falar. Então, na verdade, agora eu acredito que é o momento que está crescendo, né? Tem um pouco de preconceito ainda em relação, nossa, é vegano, será que é gostoso? Aquela coisa assim, né? Tipo, nossa, mas vai ter gosto, vai ter textura. Ai, não, mas não vai ficar bom. Esse, na verdade, é a questão do preconceito quando fala de culinária. Mas eu falo que eu primeiro apresento um prato gostoso, depois que a pessoa comeu, aí você já quebra, né, essa questão. Mas eu acho que é um mercado que está crescendo demais, assim. No começo, que eu trabalho lá, quando eu comecei a trabalhar com isso, já na minha adolescência, né, que eu comecei a fazer faculdade, e eu estudava e trabalhava com culinária na faculdade, Você fez faculdade né? do quê? Biologia. Ah, de biologia. Eu fiz biologia e pós-graduação em biodiversidade vegetal e meio ambiente. Legal. Mas eu segui eu fiquei com a carreira acadêmica, né? Eu era bolsista de estudo só no período do mestrado. Mas na época de faculdade, de mestrado mesmo, como eu já tinha filha, a bolsa de mestrado não dava para sustentar, eu já trabalhava com culinária. E eu vendia na faculdade, na pós-graduação e aonde eu ia, né? E aí depois que eu comecei a dar aula com meio ambiente e alimentação. Mas no começo na verdade, a maior dificuldade era as pessoas olharem pra você e você ser um ET, né? Então, tipo, nossa, essa menina é louca, essa menina é extremista, é muito radical, isso que ela tá falando nunca vai acontecer, imagina, vai ser daqui milhões de anos, e se acontecer, né? Porque você imagina, uma bióloga totalmente naquela fase jovem, ativista por questões ambientais e querendo, né, que o mundo se torne vegano. Então, tipo, tinha muito preconceito em relação a isso. Eu também tive que mudar muito a minha abordagem, né? No começo eu era uma ativista mais, assim, mais radical, aquela dona da verdade. Depois eu fui vendo que não era dessa forma que a gente ia conseguir conquistar mais pessoas, Mas né? hoje tá mudando, Tá né? mudando. Acho que todo mundo tem lógico. passa por esse né? processo, né? Eu acho que o ativista ele é super importante, né? Sim. Porque o ativista é ele que vai trazer um impacto para a sociedade. Mas eu acho que o casamento entre aquele ativista, que ele realmente traz o impacto, e aquelas pessoas que vêm de uma forma mais tranquila e muda a abordagem, eu acho que esse casamento dos dois são importantes pra gente conseguir mais adeptos, né? Uhum. E hoje em dia com as comidinhas gostosas, que antigamente realmente era difícil. né? O que mudou Nossa. muito, né? Porque as pessoas prezam pelo sabor, né? Ah, não tem como, Não né? tem, não tem. Porque se a gente. A gente que acaba em épocas fazendo dietas muito restritas, a gente acaba tendo que se privar de muito sabor, mas não porque você é vegano, mas é porque você tem que seguir um plano alimentar. E isso não é uma quando que o pessoal fala assim: "Ah, mas você não come nada". Não, mas essa minha refeição não é porque eu sou vegana. Se você, por exemplo, não fosse vegano, você ia ter que estar tendo uma alimentação restrita também. E até com o veganismo, você consegue dar muito mais sabor, muito mais criatividade e ter um prato muito mais saboroso e sair daquela mesmice, daquela alimentação, tipo, pesada na balança, tudo certinho, né? Tem momentos que eu tenho que pesar minha comida na balança, mas assim, a gente consegue dar, né, sabores, assim, incríveis. E hoje em dia tá Muitos pratos que às vezes a gente faz, né? O pessoal até fala assim, nossa, mas é vegano mesmo isso? Porque é gostoso, né? É vegano porque é gostoso? Não bate, né? Não bate. Uma vez você falando isso, eu até lembrei de uma vez que eu tava trabalhando numa feira. Eu tava com produtores orgânicos, né? E a gente tava conversando. Aí o pessoal provou, né, o alimento que eu tava servindo, as degustações, dos chocolates, das coisas. Aí a pessoa falou assim, é vegano? É. Você é vegana? É. Não pode ser. Eu falei, por que não? Não pode ser. Porque isso é gostoso e você é legal. Oi? Não, porque vegano é ruim e são pessoas chatas. Você é legal. Mas eu vou falar pra e você. isso tá gostoso. E você não pode ser vegana. Você é muito legal pra ser vegana. Aí eu falei... Mas é engraçado, porque quando a gente lançou a marca por uma oportunidade de negócio. A gente viajava muito, eu e a Fernanda viajava muito pra fora. A gente falou, poxa, isso vai encaixar no Brasil. E a gente trouxe. Eu não era vegana, a Fernanda também não era. E a gente começou a participar das feiras veganas. E aí
eu falei, caramba, pessoal vegano pensava que era chato e não é. Eu pensava que eles comiam coisas ruins e não... Porque eu comia muita carne, né? E eles não comem. Eu falei assim, poxa, tá aí. Foi aí que mudou o conceito e foi aí que depois que a gente se tornou vegano e tudo mais. Mas é isso mesmo que o pessoal fala, né? As pessoas, paradigma. elas taxam, né? Sim. A comida vegana não é gostosa, a pessoa vegana é fraca, é chata. Eu escuto muito assim, você é magrinha porque você é vegana. Não tem nada a ver, pelo contrário. Eu engordei, entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então... A gente cometeu um grande erro e é dica para vocês que estão em casa. Caso vocês queiram ser vegetariano ou vegano, vá no nutricionista, converse com ele, porque eu e a Fernanda a gente não foi, nós somos farmacêuticos, né? Então no primeiro mês a gente fala, vamos fazer por nós mesmos. Mas é que a gente colocou tanta massa no prato, Tanto carboidrato que a gente... Eu falei, opa, peraí, vamos no especialista. E foi aí que a gente... Porque essa questão do pessoal falar que engorda ou que sente fraqueza, na verdade, não é o problema do veganismo. É o problema de você não balancear a sua refeição, né? Sim. Então, você acaba cortando a carne e colocando carboidrato no lugar, né? É o que a pessoa mais faz. É o que a pessoa mais faz. Então, acaba, logicamente, se sentindo fraco, querendo comer cada vez mais, porque, né, tá cheio de carboidrato no corpo, e aí dá fome o tempo todo, né? Então, é natural. Então, na verdade, nosso corpo não sabe o que é proteína animal e o que é proteína vegana. Ele sabe o que é proteína, aminoácidos. Então, ele precisa de que você forneça tudo isso pra ele, né? Agora, né? Então, essa realmente é uma questão que... na verdade, como eu dou aula de culinária, né? Os alunos, assim, o que mais me perguntam é, nossa, mas como é que eu faço uma refeição, por exemplo, vegana low carb? Eu tenho uma estratégia. A gente consegue fazer estratégia nutricional low carb, cetogênica, com muito carbo, de tudo quanto é forma, né? Seus alunos, eles são mais, assim, vegetarianos, veganos ou simpatizantes? Simpatizantes. Que legal. Simpatizantes. Na maioria são pessoas que querem se tornar vegano, mas que... Porque quem eu conheço que já é vegano há muito tempo já cozinha, já se vira, porque já vai atrás por si só, né? Então, são pessoas que estão buscando, na verdade, uma culinária mais funcional, uma culinária mais livre de alergênicos, né? Porque hoje, se você consegue fazer uma comida gostosa e que atende a todos, vegano, intolerante à lactose, a glúten, celíaco, então você faz uma coisa que é pra todo mundo, né? Então, você não precisa ser vegano pra comer e nem ser celíaco pra poder comer algo sem glúten, mas isso atende a todos, né? Então, na verdade, a maioria do público é esse que tá querendo se tornar vegano ou que quer trabalhar com culinária, na verdade, né? E quer entrar pra esse ramo de fazer coisas mais saudáveis. Hoje a gente tem muito essa procura de pessoas que vêm atrás, principalmente mães. Me mandou muita mensagem, porque o meu filho tem... intolerância à lactose, eu posso usar a sua proteína, né? Então, o nosso público, ele vem crescendo bastante também desses simpatizantes, não somente veganos ou vegetarianos. Né? Por exemplo, a gente tem alguns clientes que eles falam assim, eu vou comer carne, mas se eu posso, no suplemento, ter uma opção vegana, eu ajudo de alguma forma. Então, a carne é difícil, mas ele usa um suplemento, ele usa um cosmético vegano e por aí vai, né? Então, porque eu fiz, você falando agora de criança, o que eu já fiz de festinha infantil por mães desesperadas, porque não encontram opções de salgadinhos e de brigadeiros e de bolos que sejam, porque uma vez, às vezes tem crianças que já nascem com alergia, por exemplo, a ovo e a leite, você encontra sem glúten, mas aí não é vegano, porque é sem glúten, mas tem muito ovo, né? Ou então, tipo, é vegano, mas tem o glúten. Então, você conseguir um vegano e sem glúten, nossa, eu já atendi mães, assim, de receber, de eu chorar depois com a criança comendo brigadeiro e bolo no parabéns, porque, tipo, nossa, foi o primeiro bolo da minha filha, porque eu não encontrava. Isso, hoje em dia, a gente já tá muito mais fácil, né? Encontrar mais, com mais facilidade, mas mesmo assim ainda é difícil. Em São Paulo encontra muito, mas eu que tô no interior agora e que viajo muito por conta de montanha, eu vou muito pra Minas, né? Porque Serra da Mantiqueira... Você tá do lado ali, né? Não, e por conta de treinamento mesmo, é muito difícil você encontrar. E como que você faz pra escolher a montanha, assim? Eu vou na montanha tal, pesquisa, sai lá, alguém te dá dica... Geralmente quando eu vou pra montanha bem técnica, assim, eu nunca vou sozinha, né? A gente, porque até é perigoso, né? Então a gente vai sempre em grupo, mas a gente tem leitura de mapa, GPS, a gente pega guias da região, né? Quando a gente vai fazer... Mas como você classifica
Uma boa montanha montanha. técnica, uma montanha mais ou menos técnica ou não técnica? Isso tá no Google disponível? Ah, eu quero fazer uma... Não. O que você vai encontrar no Google é, por exemplo, nível de dificuldade, altimetria, essas coisas. A gente calcula muito altimetria, que é porque a gente tem que fazer esse cálculo para competição. Altimetria, para quem não sabe, é o quanto que você sobe, né? Então, por exemplo, numa prova, às vezes, só para dar um exemplo, a gente vai correr 50 quilômetros, mas de acumulado, por exemplo, D+, é altimetria positiva acumulada, é o quanto que você sobe, e altimetria acumulada é o quanto você sobe e o quanto você desce, porque isso também faz diferença, porque as pessoas, vou contar só o quanto que eu subo, mas se for uma prova, por exemplo, que você sobe bastante, mas que as descidas não são íngremes, você é um tipo de prova. Se você sobe muito, mas você também desce muito, você tem que contar essas descidas, né? Então a gente faz esse cálculo para fazer treinamento específico para provas, por exemplo. Então a gente pega uma trilha e aí vê o quanto que ela tem de distância por altimetria acumulada. Então, por exemplo, se é uma distância que você sobe muito, você tem muita altimetria e você desce muito, então você consegue calcular o nível técnico e o terreno também. Se é muito cheio de pedra, é um nível de dificuldade mais técnica, que pra gente que corre fora, por exemplo, montanha da Espanha, da Itália e França, etc., é terreno muito pedregoso, né? Então você corre com pedra solta. Então aqui no Brasil, a gente tem muita Mata Atlântica. Então as trilhas são com mais barro, com mais terra. Então, por exemplo, tem gente que treina mais em terra, tem mais dificuldade, tem mais facilidade de correr em terra. Mas aí, por exemplo, eu vou pra Serra da Mantiqueira treinar na crista lá, por exemplo, do Parque Nacional do Itatiaia, Serra Fina, que agora tá fechada por conta do incêndio, mas tem Itaguaré, enfim, né? Tem vários pontos que a gente treina, porque é pedra. Então a gente consegue simular terrenos de competição. Então a gente, além de tudo, tem que ir pra parte técnica, tem que ir caçando, assim, né? E aí nessas viagens, eu vejo que no interior, assim, é bem difícil de você encontrar alimentação. Então por isso que eu falo que a mala de roupa da Paulinha é assim, a de comida e suplementação é maior que ela. Mas por você ser vegana, não é mais fácil você, por exemplo, vamos supor que você vai participar de uma prova que vira à noite. Por você ser vegana, a alimentação teoricamente não seria mais fácil? Porque, sei lá, você leva um tomate, leva um pepino, prepara ali na hora ou não? Tô enganado. Então, é que, por exemplo, você tá correndo, você não tem como preparar, né? Você não para e prepara alimento. Você tem que você tem que, por exemplo, se você estiver em competição, a sua suplementação e alimentação, por isso que a gente corre com mochilinha, né? A gente tem aquelas mochilas próprias para corrida e tem os pontos de abastecimento. E nos pontos de abastecimento, por exemplo, amendoim, que eles servem muito, né? Amendoim, Coca-Cola, paçoca, porque essas coisas o pessoal dá no meio de competição. Mas o pessoal, por exemplo, às vezes se faz sopas, se faz salame, às vezes tem, tipo, o pessoal come salame, sopa com carne. Então, às vezes, você tem que avisar que você é atleta vegano. Sopa pra você ajuda, não ajuda? Uma sopa instantânea? Sim, com certeza. Não, nessa vida de montanha é maravilhoso, porque quando a gente, por exemplo, vai fazer trekking que fica em montanha, e você tá em treinamento, que você dorme na montanha, aí sim, porque daí você tá com o seu fogareiro, né, que daí você tá em camping, por exemplo, de treinamento, não é competição. Em camping de treinamento, aí, por exemplo, você tá lá na montanha, você fica com a sua barraca, aí você tem que levar sua suplementação e sua comida. Então, um fogareirozinho. Então, você pega ali, né, faz o requeijão em pó, manteiga em pó, queijo em pó, e aí, tapioca, você faz a tapioca e você só esquenta a água, misturou ali e acabou. Então, assim, e proteína. Então, eu, na verdade, quando eu tô em acampamento, eu sou uma das que melhores como. E o pessoal fica de olho na minha comida, né? O pessoal quer sempre, né? E esse requeijão aí? Nossa, mas só misturar, não, e não sei o quê. E esse macarrãozinho aí, que você só coloca na água em 3 minutos, tá pronto. E aí você coloca um missozinho, né? Porque e missô pra competição é sal puro, né? É sal puro, é fundamental, é alcalinizante, né? Então a gente tem que também dar uma alcalinizada, né? Porque a gente tá em extrema treinamento, você tá ácido, né? Então você coloca um missozinho, aquele macarrão que fica pronto em 3 minutos, aí leva os temperinhos, cúrcuma, né? Sim. Capricha na cúrcuma, que é maravilhoso. Nutritional yeast. Eu como bem pra caramba. Às vezes o pessoal quer ficar tudo de olho na minha comida, isso sim. E preconceitos com o seu veganismo? Você teve muito no início? Hoje em dia, não. Nossa, quebrada, né? Todo mundo dando risada, né? Vai dar um corte isso aí. Hoje em dia, não. Hoje em dia, na verdade, é mais uma questão de admiração. Hoje em dia, eu sinto que mudou demais.
Mas no começo, muito preconceito, no sentido, tipo, ai, não convida pra almoçar, não convida pra sair pra comer, porque, tipo, a Paulinha é aquela que não vai ter nada pra comer, que vai ficar reclamando, que não vai ter o que comer, família, porque você vai ficar doente, porque aí é moda, ou então aquela coisa, é moda de adolescente passa, é moda de adolescente daqui a pouco passa, aí a moda não passou, aí daqui a pouco, ai, porque vai ficar doente, essa questão do pessoal já achar que você é chata, né? Ou então, por exemplo, você vai em naquela época, por exemplo, você vai em restaurantes, o pessoal, tipo, até te tratava mal, assim, dependendo do local que você ia, quando você falava que você era vegano. Eu tinha que falar, às vezes que eu era alérgica, eu falei assim, olha, moço, se eu comer alguma coisa com queijo e leite, eu vou passar mal, morrer aqui no seu estabelecimento. Mas a gente fala às vezes isso. Porque senão o pessoal não respeita. Porque dependendo do lugar que você fala que você é vegano, a pessoa nem sabe o que que é. Nem sabe o que é. Então a gente fala que a gente é alérgico a leite, pra gente conseguir comer, né? E pra questão do esporte também, principalmente, né? Por exemplo, se você foi bem... tava num dia bom, teve sorte. Se você for mal também, não come nada. Tipo assim, como assim? É bem isso. Perdeu, né? Não foi mal naquele dia, porque também não come nada, fraca, não sei o quê, né? Ou então, nada a ver, né? Nada a ver. Ou então, se você vai super bem, você tá acordando um dia bom. Ou então, tipo, não, é que ela só ganhou porque eu torci o pé. É sempre assim, né? Alguém, eu tava machucada na prova aí. Sempre tem uma desculpa, né? Então assim, nunca, sabe? Aí hoje em dia que o pessoal tá trocando o preconceito por admiração, mas na família, questão de namorado, tipo, não dá, porque, né, não pode ter nada perto, não pode cozinhar, não pode ter nada, né? Então, assim, teve que ir na faculdade, aquela coisa toda, tinha muita briga. Na época de faculdade, na verdade, foi a época que eu mais briguei por conta disso. Hoje eu não brigo mais, né? Mas eu já arrumei muita confusão, assim, discussões positivas, né? Mas que o pessoal não é muito adepto, né? Por conta de meio ambiente. Eu falo, mas você tá querendo salvar o planeta, fazendo faculdade e querendo trabalhar com educação ambiental e você tá só comendo industrializados ruins, de fontes ruins e questões ambientais e tá falando de aquecimento global, mas tá comendo carne. Eu falei, não bate, né? A conta não fecha. O que você acha dessas empresas como o Seara, como Sadia lançando produtos veganos? Primeiro, você consumiria ou consome? E a segunda pergunta é, o que você acha desses lançamentos dessas grandes companhias? Tá. É sempre um assunto polêmico quando entra nessa questão, né? Eu, particularmente, não consumo, mas é porque eu não gosto de comida muito processada. Paladar. Eu já sou vegana há muito tempo. Então, por exemplo, eu não gosto de coisas assim, sabe? Que imitam o sabor de carne, que imitam o sabor de frango, de linguiça, mas isso é por uma questão de paladar meu. Então, a minha alimentação, ainda mais agora que eu moro num sítio, então basicamente suplementação e como que vem da terra. Porém, quando eu tô viajando, eu adoro quando eu tenho essas opções. Porque nem sempre eu vou carregar meu maço de cenoura com a batata doce, com o meu inhame, entendeu? As minhas proteínas e minha suplementação são sagradas, vão sempre comigo, mas a comida nem sempre dá. Então, eu gosto, sim, das empresas que têm missões e têm valores e que tem que ter com a questão do veganismo, mas se a gente quer veganizar o mundo e quer que as pessoas, que são essas empresas grandes, entre aspas, que vão conseguir chegar em todos os mercadinhos de todos os locais e até, por exemplo, para quem consome carne, Sadia, e vê a Sadia como opção vegetal, tem menos preconceito, porque às vezes pega uma empresa que é só vegana, tipo, não, ela é só vegana, não, essas empresas chatas. Será que Nossa, isso acontece com a gente? Acontece. Entendeu? Porque nós somos empresas chatas? Não, mas por sermos só veganos. Só veganos. Porque o público que não é vegano, às vezes tem um pouco de preconceito com empresa que é só vegana. Então, por exemplo, assim, a pessoa tá lá, não, mas da Sadia deve ser bom. Tem essa coisa, sabe, assim? Mas aquela pessoa que é de academia, que tá ali, não necessariamente um atleta, se ele vê um BCA, por exemplo, que tá lá, vegan, ele já vai achar que não tem qualidade, que não vai fazer efeito, como um BCA de qualquer outra marca sem ser vegana. Que BCA é BCA, o que vai mudar é a cápsula, na verdade, né? Aí é a questão da falta de informação mesmo, que vai no automático. Então, essas grandes empresas que tem muito vegano, que falam, não, mas a empresa não é vegana, a gente tem que boicotar. Na verdade, se a gente quer, entre aspas, que o veganismo seja algo popular, a gente tem que fazer com que, né, tenha muito mais opções para todas as pessoas, assim. Poderem
em consumir também, né? Também. Porque às vezes o cara, ele comeu carne ontem, foi no churrasco, e no dia seguinte ele quer fazer uma segunda sem carne, por exemplo. Sim. Ele tem a opção dele, né? E hoje em dia, na verdade, questões práticas, por exemplo, que nem eu sou muito acostumada e eu amo cozinhar. E eu adaptei a minha vida para que eu consiga fazer isso. Eu perco um domingo, às vezes, preparando marmitas para a semana inteira. Eu, quando eu vou viajar no meu planejamento de viagem. Mas eu entendo que isso é 0,01% da população que tem tempo, que consegue planejar Não, desse e você jeito, é né? atleta também, E eu você sou tem que ser atleta. planejado, Então, né? por exemplo, a pessoa tá ali, por exemplo, sei lá, eu sou tão desatualizada que eu nem sei o nome. Sei lá, Burger King. Tem algumas Sim. coisas agora que tem as opções veganas, né? Bastante, na verdade. Então, por exemplo, você tá num local desse, é ótimo, porque assim, você vai marcar uma reunião, atende todo mundo. Você tá numa reunião de negócios. Então vamos ali sei lá, alguma hamburgueria, algum local desses famoso. Tem, né? Tem. Eu nunca comi, mas eu sei que tem. Eu, às vezes, eu dou uma pesquisada, porque às vezes eu tô em estrada, viajando. Às vezes eu não consigo levar marmita pra uma semana de viagem. Chega em algum local, eu tenho que caçar alguma coisa, mas né? os cardápios agora, eles estão vindo, né? Tem poucas opções, mas tem. Né? Então, tem lá uma opção vegetariana, tem uma opção vegana, né? E isso é bem, bem importante, né? Pro pessoal que viaja ou que vai pra um campeonato ou vai fazer E até para as outras pessoas poderem experimentar, né? Esses dias eu cheguei na casa da minha mãe e eu vi no freezer hambúrguer vegano. Eu, oi? Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Ah, porque a Tainá agora quer fazer o namorado dela, porque eles gostam de macaquinhos, aí eles querem se tornar vegetarianos e agora tem hambúrguer vegano aqui. Eu falei, fiquei quieta, sabe assim? Aí será que é ela? Sim, sabe? E você tem uma filha adolescente, né, Paulinha? Tenho. Como que é a alimentação dela? Ela acompanha você? Como que é? Então, eu vejo, assim, nas redes sociais que ela toma proteína, o leite de coco. Tem proteína cappuccina, é caso de briga dentro de casa. Aliás, pra quem não Socorro, sabe... tá? É novidade. A proteína de cappuccino, ela foi baseada na Paulinha, porque de tanto que a Paulinha falava, não, porque eu faço uma proteína de cappuccino com a proteína de vocês. Eu falei, não, preciso fazer uma proteína de cappuccino. E eu postava todo dia, meu café é feito com a proteína, com o com TCM, meu canela e cappuccino. E eu falei, quando eles fizeram, eu falei, não sei se ficou tão boa quanto a proteína dela. Maravilhoso. Você sabia que a gente não ia lançar, né? Não ia lançar. Eu falei, não, Fernanda, não vai lançar, não vai vender. A Fernanda vai vender, vai. E ó, de novo, que é minha língua, porque a da paçoca, eu também. O Alan, né? Falei que não vai vender, e vendeu. Então eu não opino mais nada. Não. Nossa, de paçoca é maravilhosa. Boa. Aquilo lá, quando você tá na live. Eu faço meus mingau. Meu mingau é famoso, né? O pessoal, você só pega água e mistura e fica bom. Eu falei, o pessoal fala, eu como fica horrível, mas que proteína que você usa? Porque assim, pra você misturar água numa proteína e ela ficar boa, obviamente que você tem que estar com uma proteína boa, né? Porque senão é óbvio que vai ficar ruim, mas né? a proteína de cappuccino é uma das minhas prediletas, né? E é legal porque aí você acorda, você toma proteína de cappuccino, você já tem a sensação do café e do cappuccino e já tá colocando proteína pra dentro. E dá uma saciedade incrível, né? Não, e agora no frio, fazer quentinho. Cremoso. A minha filha assim fala assim, mãe, aproveita que você vai lá no site, você tem o código de desconto. Porque assim, ela fala assim, você é embaixadora da marca, você é atleta, né? Eu não. Então assim, a gente fica brigando. Eu falei, não, filha, a mamãe tem que ter a quantidade de proteína por causa do treino. Ela, não, mas eu também quero a proteína. Ela faz. Eu vejo os posts. Não, aqui tá uma briga por causa de cappuccino, as duas. Tá. Quando chega as proteínas, ela já pega o pote assim e fala gelatina e cappuccino e leite de coco, é a briga lá em casa. Daqui a pouco, depois que ela aprendeu que agora já é moça, né? Agora que ela já sabe o cupom de desconto da mãe, já tem cartão, vira e mexe lá, compra o W Vegan. Tá. Filhota. Não tem jeito. Mas é maravilhoso, porque ela com 16 anos, ainda mais agora nessa questão... adolescente, assim, ela não é do esporte igual eu. Ela é do mundo mais artístico, sabe? Do estudo, super estudiosa. Então, assim, o estilo de vida dela é completamente diferente do meu. Então, enquanto eu saí, já corri 21 km de montanha, ela tá dormindo ainda. Porque ela gosta de estudar e fica até de madrugada. Então, é outra coisa, né? Mas ela se alimenta super bem. Assim, ela não é vegana. Ela nunca comeu carne? Não. Nossa, não, porque quando ela... Porque eu era vegetariana, né? Quando ela nasceu. Então, quando ela nasceu, eu ainda não era vegana. Ela tem 16 anos, né? Eu já era vegetariana. Então, eu nunca dei carne pra ela. Ela nunca comeu hambúrguer. Ela só comeu vegano até hoje. Ela nunca comeu hambúrguer de carne. Então, o que ela consome, né? Leite ela também não toma. Ela só toma leite vegano.
que ela adora, inclusive, os cappuccinos dela, né? Ela, mãe, aqui aquele cappuccino é só pegar água quente e misturar e fica fácil. Ela comprou até um mixerzinho, assim, aqui todo dia ela faz. Então, ela consome, assim, ovos, né? E queijo, que é o que ela consome que não é vegano. Que quando eu consumia na época, né? E aí depois eu me tornei vegana, e aí eu não consegui ainda trazer ela pro veganismo. E também adolescente sai com o namorado, e aí vai pra casa de amigo, vai pra casa... Mas é muito legal porque, por exemplo, ela é super democrática. Então ela fala, mãe, eu vou sair pra jantar com os meus amigos, eu já escolhi qual que é o nome daquela pizzaria, daquela hamburgueria que tem opção vegana. Porque daí ela já leva os amigos, né? E aí, por exemplo, ela vai sair pra comer hambúrguer com a galera. E agora não mais, né? Por causa da pandemia. Mas antes ela saía da escola, às vezes, tinha um dia da semana que eles iam almoçar com os amigos, né? Então já tinha ali o Prime Dog, que é onde ela ia comer os hambúrguer dela vegano, e os amigos podiam comer os tradicionais, né? E a proteína, por exemplo, de manhã ela acorda, o café da manhã dela é proteína. E o pessoal fala, nossa, mas você dá suplemento pra sua filha, tem 16 anos, não é atleta. Eu falei, não, ela não, mas não é só atleta que consome proteína, né? Então, assim, em vez da minha filha acordar e consumir um café da manhã cheio de, sei lá, de açúcar, de farinha, pra ficar em casa, na frente de um computador, né? Principalmente agora, quando de pandemia, que ela passa o dia inteiro sentada estudando. Então, eu prefiro que ela acorde, tome uma proteína, tá super alimentada, passa fome, é gostosinho, é docinho, o sabor é gostoso. Então, eu falo, não, fica aqui, ó, a proteína de cappuccino da filha do café da manhã é sagrado, porque eu quero que ela se alimente bem, senão ela acaba caindo pro açúcar, pro pão. E querendo ou não, ela leva essa mensagem pra galera dos 16 anos dela, né? Dos amigos e tal, né? Não, os amigos delas me seguem no Instagram desde quando... Porque imagina só a mãe doida da filha, né? Porque a minha mãe corre não sei quantos. Tia... A Tainá tá falando que você corre não sei quanto. É mentira, né? Ela tá mentindo. Não, é verdade. É verdade! Que nem parece assim? Mãe, né? Parecem irmãs, né? Ela é super irmã. E naquela época você foi muito... Você tem quantos anos, pode falar? Eu tenho 35. Eu engravidei com 18, né? Então, E eu era vegetariana. Então, foi uma briga enorme, assim. Eu tive que estudar muito, porque a minha família inteira falando assim, olha, você tem 18 anos, você quer ser vegetariano e vegano, o problema é seu, mas você não vai fazer a sua filha ficar doente. Você não tem idade pra saber, você é uma adolescente. E aí eu falava, não, pra minha filha, ninguém vai dar carne. E aí eu estudava, e comecei a ler livro. E aí fui atrás de médico. E, nossa, mas era um horror. Porque imagina você assustada, né? Porque com 18 anos, quem tem a vida feita? Sendo o primeiro filho. Primeiro filho. E todo mundo falando que você ia deixar sua filha doente. Não. E aí, fazia exames, tipo, parecia assim, sabe? Que a família, tipo, vai ter alguma coisa, vai ter falta de alguma coisa. Não tinha falta de nada. Sempre linda, maravilhosa. Todo mundo nasce vegetariano, né? Todo mundo nasce sem comer carne. A carne, ela é introduzida na nossa alimentação através dos nossos pais, mas... Você nasce vegetariano, quer dizer, se você já nasce, por que você teria que ter a necessidade de carne, né? Mas eu fui em pediatra que eu falava que eu não ia dar carne pra minha filha, da pediatra falar, se você não der carne na sopinha da sua filha na introdução, porque eu amamentei até os 6 meses, era só leite materno, né? Depois que eu fui introduzindo, e não introduzi leite de vaca, introduzi leite vegetal, e fazia todas as coisinhas pra ela. Muito estudo e etc. Todas as sopinhas e papinhas eu que fazia, né? Tudo certinho. E aí, mas teve médico que falou pra mim, se você não der carne pra sua filha, eu não vou acompanhar. Aí eu falava, nossa, então, tipo assim, então vai estudar, né? Porque assim, e aí eu falei, ok, então eu também não quero que você acompanhe. Aí lá vai eu atrás, até eu achar um pediatra que, assim, não precisa ser um pediatra vegano, mas que entende que é possível, né? E que acompanhe e tal. Mas na época eu não era vegana ainda, era vegetariana, mas foi um sufoco aí, na verdade. Porque enquanto era só eu pensava, já tá criada mesmo, né? A minha mãe falava, você não é doente porque você cresceu comendo carne, né? Mas agora a sua filha não. E deu tudo certo, tá maravilhosa. Que bom. Mais perguntas? Eu tenho. Vacina. Você como vegana, adapta ou não adapta a vacina e por quê? Porque né, agora a do Covid, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, assim, eu sou vegana, sim, mas a questão das vacinas já é uma questão social, né? De doenças e etc. Então, eu inclusive, tomei a vacina de Covid, a Tainá ainda não, porque não tá na idade, né? Mas aí eu acredito que nesse caso é a ciência falando em prol, né? Da vida humana.
Apesar de que, assim, né, eu sou totalmente contra testes em animais e etc. Mas quando a gente está aí numa questão de vacinação que é pro prol da humanidade toda, né? Aí a gente tem que deixar um pouco o radicalismo de lado, né? Em questão da... O que a gente costuma dizer é que é na medida do possível e do praticável, né? Como a gente não tem a opção da vacina não testada em animais, mas né? então tem que tomar, porque senão, se for assim, por exemplo, a gente não pode nem colocar gasolina no carro, porque tem a questão do petróleo. Então, assim, tem coisas que, dependendo, você não pode nem respirar, né? Ou se você for pegar um metrô, um ônibus, né? Se você for partir para esse lado. Tudo que a gente pode fazer em questão de cosmética, de vestimenta, que está ao nosso alcance... eu faço, mas tem questões que já fogem do meu controle, que daí, nesse caso, eu não vou não tem como, colocar vidas em risco, né? Até a da minha filha ou a minha por conta disso, né? Aí eu acredito que a ciência está cada vez mais evoluindo, que nos próximas vacinas teremos vacininhas veganas, né? Quem sabe? Um sonho, né? Mas enquanto isso... E o que você acha de como que o Brasil pode apoiar mais os seus atletas? O que você acha que falta para o Brasil para a gente ser uma grande potência nos esportes? Visto que a gente tem capacidade para isso, a gente tem material humano para isso, mas a gente não consegue chegar, né? Não consegue ter tanto sucesso assim, analisando o potencial que a gente tem. No Brasil, infelizmente, assim, conta muito uma questão de visibilidade, né? Eu acredito que aqueles esportes ou aqueles atletas que, entre aspas, dão visibilidade, que dão mídia, esporte que dão muito dinheiro, você acaba até tendo um bom patrocínio, mas eles não têm essa questão da cultura da educação, de incentivo. A educação é muito falha no Brasil, né? Então, o incentivo ao esporte, consequentemente, caminha junto, porque esporte e educação estão lado a lado, né? Então, essa falha de incentivo a questão social mesmo é muito fraca no Brasil, né? Eu acho que é falta de questão mesmo de políticas públicas, né? De falta de valorização da questão educacional e do esporte, de querer que as pessoas, na verdade, pratiquem mais esportes, né? E saiam das ruas, né? Não só a questão também dos atletas de elite, de performance, né? E, infelizmente, também grandes marcas, na verdade, né, que a gente vê por aí, que só patrocina, por exemplo, pessoas que fazem esportes que estão na mídia, esportes que dão muito dinheiro. Porque futebol, né? Triatlon, né, ciclismo, que são coisas, natação, que são esportes já muito conhecidos e que tem que cada competição, por exemplo, o atleta vai gerar renda, né? Então, muitas vezes a pessoa não vê o atleta como um atleta, um incentivo, assim, da pessoa, tipo, estou incentivando o atleta, vê o atleta, às vezes, como um cifrão, né? Tipo, não, aquela pessoa tem um potencial que vai me dar retorno financeiro. Se a pessoa não der retorno, o Brasil, a economia do Brasil é muito assim, né? Até a questão, por exemplo, da agropecuária, do agronegócio, né? Por que não tem incentivo a questão da educação alimentar, questão de saúde pública, que a gente hoje em dia, se você for começar a estudar saúde pública e questão alimentar, a gente sabe que a questão, né, de merenda escolar, então isso na verdade é falta de interesse na população, assim, quando a economia gira só em retorno de lucro, e aí é difícil, né, o atleta em si dar retorno financeiro para a empresa, né? Eu então, acredito que o atleta, na verdade, ele tem muito mais uma importância social, né, porque imagina você sendo um atleta, que é um atleta de ponta, se você, sei lá, se você tocar 20 pessoas a fazer qualquer tipo de esporte, porque viu você fazendo o seu esporte, só o benefício social que você tem de uma pessoa que não fazia esporte a fazer esporte já é um grande ganho para a sociedade, né? Sim. Muito. E o que eu vejo, assim, às vezes a gente pensa assim, né? A pessoa não é famosa, não é nada, mas quando você vê, tem alguém que começou a se alimentar melhor porque tá vendo, tem alguém que foi correr, que começou a correr, que foi fazer trilha. Eu vira e mexe, assim, eu não sou famosa, não sou nada, que o Paulinho, vocês me conhecem. Aqui, né? Que não, a gente participava das feiras, estava eu e a Paulinha lá no stand, de repente, meu Deus, é ela mesmo, não é? É ela. Você é a Paulinha? Ai, você é a Paulinha! Então, e aí a gente acaba, né, trazendo, assim, um pouco dessa questão de melhora de qualidade de vida mesmo, né? Porque é uma coisa, assim, poucos vão ficar lá levando o esporte pra questão de performance, pra querer competir, né? Mas a qualidade de vida, o esporte e a alimentação tem que estar... Tem que estar andando junto. Andando junto, porque senão... Não... Vamos lá, pra gente cutucar outras empresas. É caro patrocinar um atleta? Não. Aí, tá vendo? Você que tem uma empresa,
que é vegano, não é vegano. Porque tem várias formas, na verdade, né? Tem, por exemplo, que tem empresas com potencial que pode patrocinar esse atleta com dinheiro, né? Com salário. Mas só de você, por exemplo, oferecer o serviço, né? Por exemplo, dá pra você patrocinar que nem eu com a suplementação. Gente, eu tenho suplementação desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Não é uma suplementação assim, que se você for contar no dia a dia, no final do mês, é um patrocínio que eu falo, gente, socorro, WVIG, WVIG. É que você não viu a suplementação do Fefeu. Não, você. Não, isso que eu ia falar. A suplementação do porque Fefeu. pro Fefeu ficar daquele tamanho, realmente, É. eu pelo contrário, eu tenho que comer pouquinho porque eu tenho que ser levinha, né? E Fefeu, você fugiu da gente hoje, hein? Fefeu, É. ó. Eu aumento a quantidade de proteína só porque o Fefeu fala que a corrida não pode acabar com as minhas coxas. Ele, toma proteína, Paulinha, senão você vai acabar com as coxas correndo. Legal. Então, na verdade, às vezes, assim, às vezes para a empresa oferecer uma suplementação para um atleta, não é assim, é tão custoso como se esse atleta tivesse que tirar do bolso dele toda a suplementação. Às vezes, clínica de fisioterapia. Se você for parar pra pensar, se você precisa de fisioterapeuta, você precisa de médico, Nutri. você precisa de nutri. E a gente tem que trabalhar, porque né, a gente não recebe pra nada, a gente tem uma vida normal. E a gente ainda tem que trabalhar, sustentar filho. E toda essa vida, aí por isso que as pessoas, assim, desistem, porque toda hora é lesão. E aí toda vez que você vai curar uma lesão, você vai fazer, tem que ser físio. Alto custo, né? Alto custo, porque você vai curar uma lesão. Então, assim, às vezes você tem uma clínica de fisioterapia, você sabe que é um atleta que compete, você, assim, oferecer o serviço pra ele, né, você já tá, nossa senhora, você tá... É uma coisa, assim, que qualquer ajuda, até um tênis. Isso que eu ia falar, porque roupa, até a vestimenta, o vestimento, né? equipamento de corrida. Tênis você deve gastar muito, por exemplo, Tênis né? e mochila Quanto de dura um tênis pra hidratação. você? Sei lá, um tênis, quanto que dura pra você? 3 meses? É que eu vou variando, né? Então, assim, se você tem só um tênis, a vida útil dele é meses, assim, né? Mas, por exemplo, aí você tem que ter um tênis pra trilha. Você tem que ter um tênis quando você tá fazendo treino de tiro no asfalto. Mas você troca, por exemplo, você tá numa competição, você começou a competição, você troca o tênis ou você escolheu aquele e vai do começo até o fim? Aquele tênis é o que eu vou do começo até o fim. Então, são 80 quilômetros aí que já acabou a prova, deu abraçar o tênis e falar, foi bom, parceiro! A roupa também é especial? Tem que ser uma roupa mais leve ou não necessariamente? Não necessariamente. Só, por exemplo, a gente tem que ter quando vai pra montanha, né, inverno, tem que ter os equipamentos obrigatórios de frio, né? Então, manta térmica, fleece, segunda pele, tem a mochila de hidratação, que o pessoal fala, não é uma mochilinha, não é barato aquilo. São todas que vai somando no dia, bastãozinho. Então, são equipamentos caros também. Então, às vezes, a pessoa não precisa patrocinar com salário, mas se você der um tênis pra pessoa, um bastão, um óculos de mochila. sol, que às vezes você vai pra montanha, aquele sol batendo no olho e você não tá mais vendo nada. E quando às vezes, pra você bancar tudo isso sozinho, não dá conta. A galera desiste mesmo, porque é bem difícil. Bom, Paulinha, chegando ao fim do nosso podcast, infelizmente. Agora você tem direito a uma pergunta pra fazer pra WViga ou pra nós. Faça. Gente. Cuidado com essa pergunta. Pode fazer. Tem que ter cuidado, Vou até beber um gole d'água. Não, pode perguntar o que você quiser. Fica à vontade. Sem mistério. Ai. Não, na verdade, como que vocês estão vendo, né, de forma positiva, se vocês esperavam esse crescimento grande, né? Porque eu lembro que, assim, quando a gente que eu tô com vocês ali desde o comecinho, né? Era a proteína de arroz, aquilo. Nem eu naquela época imaginava que ia ter tanto lançamento e como que... Na verdade, a gente começou antes da sua parceria. Sua parceria Sim, veio na não. feira da Naturaltech. Foi na VegFest. A VegFest aqui em São Paulo, né? A gente Sim, já tinha vocês já participado, tá- tinha participado de algumas feiras. Mas foi a primeira, né? Não, acho que foi o... Ou foi o Fefeu? Não sei, mas foi Pode ali... ser, que Eu acho seja. que o Fefeu e a Acho que o Paulinha Fefeu foram... já era, não lembro. Começaram, acho que ali, pau a pau, juntos. Ó, vou competir, Fefeu, quem começou primeiro? Fefeu, qual é a data? Tem anotado no calendário? Mas manda a pergunta. E, assim, como é que vocês enxergam esse cenário daqui pra frente, né? Porque, assim, agora é requeijão, é manteiga, a linha de produtos não é mais só suplementação, é alimentação também, né? E
com outras marcas também, né, aderindo esse estilo, porque agora, antes não tinha muitas, agora tá começando a aumentar, né, mas eu acredito que tem público para tudo, mas como que vocês enxergam esse crescimento e aceitação, assim, tanto de atletas agora que estão sendo renomados, veganos, né, mas do público em geral, assim, esse crescimento, vocês acham que é crescente e permanece crescendo, ou se de repente é um boom porque tá na mídia e tipo, corre o risco de cair, etc. O que você acha, Fê? Olha, eu acho que o crescimento, ele só é crescente, né? Eu acho que as pessoas, elas vêm aderindo bastante ao consumo desse tipo de produto. Até mesmo porque a gente vem diversificando bastante, né? Com a linha, não só de suplementação, mas com essa linha agora mais de alimentação, como a manteiga, o requeijão. Coral. E N coisas mais que estão por aí, né? Então, o nosso crescimento, ele só é exponencial mesmo. E eu acho que isso é muito legal, porque hoje a gente está muito referência no mercado. Então, vem surgindo muitas empresas, outras que já existiam antes da gente, né? Poucas, mas já existiam. E que hoje elas se baseiam muito, né? Nos nossos produtos. E isso é muito legal. A gente não vê como concorrência. Sim. A gente vê mesmo assim como até parceiros, né? Porque as pessoas, eu acho que tem que ter mesmo essa coisa de, hoje eu quero da W-Vegan, amanhã talvez não. Então, eu não vejo assim como uma coisa ruim, entendeu? Eu acho que isso só faz bem para quem tem interesse mesmo de consumir produtos que não são de origem animal. O mais importante de tudo que tem na nossa empresa é a causa, né? Por mais que nós entramos nesse mercado não pensando na causa, porque a gente tinha enxergado uma oportunidade de negócio, o veganismo nos conquistaram, né? Nos conquistou, transformou a nossa vida e a nossa mente. Então, quando você perguntou sobre outras empresas, eu acho super válido ter outras empresas. Não são nossos concorrentes. E aconteceu faz uns 2 meses, algumas empresas que vendem hambúrguer vegano brigando entre elas. E isso é chato. Quando o veganismo, empresas veganas que trabalham com produtos veganos, começam a brigar entre si, perdeu a causa. Então, se tiver 50 empresas que vendem suplementos veganos, que bom, né? Então, a gente não entende muito como concorrente. Agora, o mercado, ele sempre vai melhorar, né? Sempre vai aumentar. Principalmente por causa dos simpatizantes, né? Eu acredito que a pessoa, ela gosta da carne, ela quer a carne, mas se ela puder trocar o suplemento dela, que hoje não é vegano, por um vegano, ela vai trocar. Se ela tem um suplemento vegano no mesmo preço de um não vegano, por que ela não vai escolher o vegano? Se ela tem um cosmético que tem o mesmo preço do vegano e não vegano, por que ela vai comprar o não vegano? Então, acho que as pessoas vão começando a criar mais a ideia de que o mundo precisa ser sustentável. Porque senão a gente não vai durar muito tempo. Né? Não. E esse chocolate? Fala desse chocolate. É verdade! Eu sou apaixonada por cacau, né? Eu sou Galera. movida a cacau. O Instagram é Viver Integral. Viver Integral, ó. Eu falei só o Instagram de atleta, né? Que é o Paulinha. Quem quiser me acompanhar correndo montanha, vai pro Paulinha. Quem quiser ver umas receitinhas... Tem a rapadura. A rapadura. A A rapadura é a barra energética de alta absorção. Eu falo que eu sou movida palatinose, rapadura e BCA. O que não pode faltar na Vila da Paulinha? Isso. E os prés, né? Esse chocolate... eu vou comer. Coma. Eu tenho uns parceiros do Sul. Na verdade, tem uma longa história, né? Que daria um outro podcast, mas fica pra próxima, de como eu comecei a fazer chocolate, né? Que foi correndo na Bahia. Eu comecei tava correndo, fazendo um treino, e eu comecei a fazer os chocolates, né? E aí eu apaixonei, né, pela questão até do funcional do chocolate para esporte, né? Então eu utilizo muito cacau, assim, no meio da suplementação. Você tem de cacau? Isso que eu ia falar, isso daqui é cacau. Isso é um chocolate. Isso é um chocolate, 80% cacau.
E a questão, assim, que o pessoal fala, nossa, mas como que o chocolate é 80% cacau, zero açúcar e etc, e não fica amargo? É igual café, na verdade, né? Porque o café, se você tem um café de qualidade, com grão de qualidade, grão especial, você faz aquele café aromático, então você toma sem açúcar tranquilamente, né? Então, se você pega um cacau que não tem exploração animal nem humana, né? Que é de produção confiável e aqueles grãos especiais, né? Então, o cacau, ele fica com esse... Você consegue ter um sabor... E aí você coloca leite de coco em pó, você adoça com xilitol, com estévia, fica... Eu já fiz um desses... É que hoje eu não tenho aqui, mas eu já fiz um quando eu tava... Muito bom. Quando eu tava precisando de... Tava viajando, inclusive... Mas é pra vocês? Opa. Tava precisando de lanches intermediários e em viagens, eu fiz um chocolate que eu não adocei, eu só adocei com a proteína de baunilha. Então eu fiz uma barra de chocolate adoçado com a proteína de baunilha, e aí nessas viagens loucas de montanha, que é frio pra caramba, então ele não derrete, então eu já tinha ali minha porção de gordura com proteína numa barra de chocolate. Olha, que aí fantástico. Todo mundo de olho, assim, né, vegano come o quê? Chocolate, meu Henrique, em proteína e gostoso ainda, desculpa. E eles passando vontade. Paulinha, obrigado. Poxa, Eu que você sabe que a gente gosta de agradeço. você pra caramba. Obrigado mesmo por participar de mais um fato histórico da W Vegan. E espero que a gente faça outros, né? Da próxima vez traz a sua filha. Não tenho nem o que falar, o carinho especial que eu tenho por você. Não começa que eu choro. É um carinho enorme. E tamo junto, o que precisar. Tamo junto, certeza. Esses 2 anos aí, né, tava na sofrência de pandemia, sem as competições. Só não me chama pra correr, porque olha... Ó, eu não vou mostrar, porque vai ser o nosso lançamento, você vai levar, vai testar, dá os seus comentários se tá bom, se não tá, então não mostre o que quer, tá bom? Isso aqui vai ficar pro Adoro quando assim, testa, prova e não divulga. Espera, eu tô esperando, já pode. Morram. É só meu. Na curiosidade. Fechou. Eu que agradeço de coração esse tempo todo junto. E seguimos. Ano que vem estaremos aí fora do Brasil, né? Mundial. Aí sim. Onde que vai ser? Então, oficialmente, né, quando eu fui convocada, na verdade, para o Mundial da Seleção... Vai ser na Europa? Ia ser na Europa. Avisa a gente que a gente vai assistir. Ia ser na Espanha, mas aí foi cancelado por conta da pandemia. Aí esse ano teve o Mundial na Espanha, só que brasileiro não podia entrar. Então, o Brasil ficou de fora do Mundial. Mas aí, como também a gente não teve competições para ter novas classificatórias de pontuações, né? Então, a seleção permanece a mesma. Então, eu falo brincando que eu tô há 2 anos na seleção brasileira sem competir. Isso é bom, que você vai carregando. Então você vai carregando o título por mais tempo. E aí, ano que vem, agora já foi oficializado, vai ser na Itália. Olha que legal. Vai ser no meio dos vinhedos? Vai ser na Itália, em setembro. Já manda a data pra vocês irem lá. W Vegan no Mundial. Bora lá. Isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau.